Oi pessoal, eu sou a Isabelle e se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pro início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. Hoje vai ter um relato que ele é um pouco mais pesado, mais sensível e pode conter gatilhos. Se você tem algum problema e tem medo desse tipo e tem gatilhos, por favor, pule esse vídeo ou assista algum outro no canal que são mais leves e não tem o conteúdo mais pesado e que tenha gatilhos. Mas se mesmo assim você quer continuar e assistir ele, venha comigo explorar o sobrenatural. Um espírito me salvou. O relato que aconteceu comigo aconteceu quando eu tinha por volta de 19 anos. Hoje tenho 42. Fui em uma festa com duas amigas de infância. A festa era próxima à minha casa, a cerca de uns 20 minutos. Só que, mesmo assim, resolvemos pegar um ônibus, pois era tarde da noite. Minhas duas amigas desceram antes de mim, e assim que chegou ao meu ponto, desci. O rapaz que estava sentado no ponto já foi se levantando e puxando o meu braço, para ver que ele estava armado. Eu gelei. Fiquei sem saber o que fazer, pois a rua era pouco movimentada, e do ponto dava para ver a luz da minha casa acesa. Só mantive a calma e, com medo de levar um tiro, o acompanhei. Ele andou uns 5 minutos comigo, e então entrou em um matagal. Ele não dizia nada, apenas andava e apertava o meu braço. Chegando a uns 100 metros da mata dentro, ele pediu para que eu tirasse a roupa. E eu, chorando, pedi implorando que ele não fizesse isso. E ele, com um olhar frio, foi rasgando a minha blusa e me deu um soco no rosto. Então, ele me jogou com tudo no chão, subiu em cima de mim e eu só fiz olhar para o céu e pedir para Deus que ele me ajudasse e me tirasse daquela situação e que não me deixasse morrer. Senti uma paz naquela hora e também senti a presença de alguém ali, sem ser daquele monstro. E aí, como um milagre, ele para e olha para trás e começou a perguntar se tinha mais alguém ali, pois ele estava armado e iria atirar. Ninguém respondeu. E eu me levantei e levei outro soco no rosto, que abriu meu supercílio. Já estava cansado e sabia que ia morrer. Ele jamais iria deixar eu ir embora para que entregasse ele à polícia. Então, uma coisa estranha aconteceu. Ele começou a se debater como se tivesse alguém cutucando ele. Começou a bater os cabelos, igual como a gente faz quando tem moscas ou insetos. E do nada, ele caiu e começou a convulsionar com a boca cheia de espuma. Eu aproveitei o momento e saí correndo sem olhar para trás. Antes de sair do mato, me deparei com um moço alto, negro e forte. Vestia um vestido azul, com aquelas sandálias medievais e usava uma espada na mão. A roupa era um azul reluzente, eu nunca vi nada igual. Ele se curvou para mim, me cumprimentando e sumiu na mata. Cheguei em casa, falei para os meus pais o que havia acontecido e fomos imediatamente para a delegacia. A polícia conseguiu prender aquele monstro horrível, com muitas marcas afiadas nas costas, tipo cortes. Penso que foi nesse momento em que ele estava se debatendo. Aquele homem com a espada me salvou, e sou muito grata a Deus a ele. Essa é uma imagem ilustrativa que eu vou enviar para você. Eu não vou mostrar a imagem para vocês, mas deu para ter uma noção boa. É um soldado com roupa tipo de soldado romano, só que em tom de azul. Muito pesada sua história, muito bonita também, porque você conseguiu sair daquela situação com vida, Deus mandou ali alguém para te salvar. Mas a descrição me lembra o Arcanjo Miguel, né? Não sei se o Miguel Arcanjo, ele é negro, mas assim, tons de azul, tudo relacionado ao Arcanjo Miguel. E realmente, não tem quem tenha pare para ele. Achei bem interessante. E você que está assistindo, o que você acha que é? Será que era algum protetor, um guardião, um espírito? Ou acredita que seja algum tipo de anjo? Eu acredito que seja o Arcanjo Miguel. Mas é isso, vamos então para o nosso próximo relato de hoje. A visita inesperada. Isa, era uma noite comum, há cerca de 2 meses, e eu já estava quase no horário habitual de acordar. Ainda meio sonolenta, comecei a abrir os olhos devagar, ajustando minha visão na penumbra do quarto. Foi então que percebi algo que me deixou completamente atônito. Havia alguém ali,
Minha primeira impressão foi que se tratava de uma pessoa de estatura baixa. Não consegui identificar se era homem ou mulher, mas algo no meu instinto dizia que era uma mulher. A figura estava vestida com uma roupa xadrez louca, de cores azuis e brancos. Ela tinha cerca de 1,40 de altura. Então, eu, com meus 1,78, me sentia inexplicavelmente vulnerável diante daquela presença. Mas o que realmente me arrepiou foi o objeto que ela segurava. Um travesseiro. Ela permanecia ali, parada em completo silêncio. Ainda tentando sair do torpo do sono, meu corpo estava paralisado. Mas minha mente começou a gritar em alerta. O pânico tomou conta de mim. Não sabia o que fazer nem o que aquela figura queria. De repente, com um reflexo de instinto, gritei com toda a minha força que consegui reunir. Jesus me ajuda! Assim que as palavras saíram da minha boca, o ser se moveu. Não caminhou nem correu. Foi só como se ele desaparecesse bem diante dos meus olhos. Em um instante estava ali e no outro já não estava mais. Meu coração parecia que ia explodir no peito. Senti um suor escorrer pelas têmporas, enquanto batia a mão no rosto, tentando me convencer de que aquilo não tinha sido real. Mas por mais que eu tentasse racionalizar, a sensação era clara. Eu tinha vivido algo inexplicável. Que diabos foi isso? Pensei. Enquanto o quarto parecia ainda carregar uma estranha presença daquela visita. Naquela noite o sono não voltou. Desde então, algo mudou dentro de mim. Nunca mais consegui dormir com a porta do quarto aberta, e todas as noites, antes de fechar os olhos, peço proteção divina. O medo de que aquilo pudesse me encontrar novamente ainda me persegue. Mas o que mais me intriga é quem ou o que ela quer a figura. O que ela queria comigo? São perguntas que ecoam na minha mente até hoje. Obrigado por ler o meu relato, Isa. Eu te agradeço por enviar o seu relato. E que estranho, gente. Foi a primeira vez que você viu esse ser? Será que foi apenas uma paralisia do sono ou realmente tinha alguma entidade, alguma coisa ali? Mas por que ela ficou ali parada? Será que ela apareceu em outras vezes e você não notou a presença dela? Pode ser também que seja um espírito que já estava te acompanhando, mas você ainda não tinha percebido a tal presença. Muito interessante. Tava tendo travesseirinho já, gente. Prontinha pra dormir junto com vocês. Você não deixou. Tadinha. E é isso. E você que tá assistindo, qual que é a sua opinião sobre esse relato? E é isso. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Por que me deixaram morrer? Olá, meu nome é Ranzel. E desde pequena tenho uma capacidade de ver almas. Não é algo que eu fale facilmente. Ver as coisas que eu vi não é um dom, mas uma condenação. Todas as madrugadas, essas figuras aparecem. Às vezes silenciosamente, às vezes pedindo ajuda. Outras vezes apenas me observando. A maioria delas são almas que sabem que estão entre dois mundos. Algumas não estão cientes de que deixaram este plano. E outras, bem, outras são almas más, presas e condenadas. Essas são as que me dão mais medo. São almas que esperam um juízo final e vagueiam atormentando com uma fúria que nunca vi nos vivos. Lembro-me de uma noite em particular. Foi numa pequena cidade onde cresci, no norte da Espanha, rodeado por colinas e florestas. A casa em que vivíamos era antiga e construída sobre uma energia densa, como se as próprias pedras guardassem segredos. Naquela noite, por volta das 3 da manhã, acordei com uma sensação de frio que me encheu até os ossos. E eu soube naquele instante que algo estava no quarto. Fiquei parado, pensando que se talvez eu fingisse dormir, aquilo fosse embora. Mas então, algo mudou na sua expressão, e a sua boca começou a se mexer. Por que me deixaram morrer? Murmurou, com uma voz que parecia ser feita de eco e pó. A raiva cresceu em seus olhos e seu corpo se aproximou, levitando até ficar um poucos centímetros do meu rosto. Diga-me, por que me abandonaram? Gritou, a sua voz ressoou como se viesse das profundezas da terra. Não consegui me conter, e com um fio de voz respondi, não sei quem é você. Mas ele não pareceu me ouvir. Sua figura começou a tremer e seu rosto, que inicialmente parecia humano, começou a se distorcer. Sua mandíbula se estendeu e seus olhos escureceram ainda mais.
como se afundasse em seu próprio rosto. Pude ver a pele dela se tornar uma espécie de tecido podre e enrugado, e as suas mãos agora eram alongadas com unhas afiadas e se esticaram até a mim. Tentei me mexer, mas não consegui. Era como se o meu corpo não quisesse reagir àquela paralisia. Senti suas mãos frias roçando a minha pele, e sua presença me envolveu como uma sombra densa e gelada. Naquele momento, algo me empurrou a murmurar uma oração, a única coisa que minha avó me ensinou para espíritos maus. Com uma voz tremendo, comecei a repeti-las, vezes sem conta. No começo, nada aconteceu, mas à medida que continuei a sentir o peso da sua presença estava começando a diminuir. Sua figura recuou a pouco, e seu rosto se desfez em um grito mudo, desaparecendo no ar, até que desapareceu completamente. Desde então, sempre que sinto essa presença de madrugada, tenho a mesma oração pronta em minha mente. Mas dessa noite, embora seu corpo tenha desaparecido, a sensação de suas mãos frias sobre mim ficaram sobre minha pele. E o total vazio ficaram comigo também. Obrigado por ler o meu relato. E credo, gente. Ser médio não é bom não. Se estranho não vem atormentar a gente. Deixa ele nem dormir em paz. Que interessante. Será que era tipo uma entidade que ainda não conseguiu se desprender desse plano? Ou será que era algo assim pior, né? Mais pesado, mais maligno? Mas ele pergunta por que deixaram ele morrer. Provavelmente é um espírito que não conseguiu ainda descansar e encontrar a paz. Está virando um obsessor aí, um espírito vingativo pesado que atormenta as pessoas. Mas muito interessante. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. O choro da amiga. O relato que vou relatar aconteceu com a minha mãe, que está viva até hoje para confirmar cada detalhe dessa história. Na infância, minha mãe morava na Pina, em Recife. Aos 10 anos, ela se mudou para a Avenida Caxangá, no sítio do Cardoso. Lá na Pina, ela tinha uma grande amiga chamada Eudócia. Como toda amizade de infância, as duas eram muito próximas. Mas, infelizmente, acabaram brigando por algum motivo que minha mãe nunca deixou claro. E pararam de se falar. Anos se passaram e minha mãe já estava noiva do meu pai, quando recebeu um recado inesperado. Eudócia estava gravemente doente, em estado terminal, e havia pedido para ver. Segundo o recado, Eudócia não queria partir com mágoas no coração. Minha mãe, ao ouvir isso, disse que iria visitá-lo, mas por conta do trabalho não poderia ir no mesmo dia. Prometeu que assim que pudesse iria resolver as pendências do passado. Quando finalmente conseguiu ir, já era tarde demais. Eudócia havia falecido, e minha mãe chegou diretamente ao velório que, como era de costume, na época estava sendo realizado na casa da família da amiga. Cheia de culpa, minha mãe cumprimentou todos os conhecidos e familiares e ofereceu suas condolências. E ficou ali, em silêncio por algum tempo. Apesar da atmosfera pesada, nada de estranho aconteceu durante o velório. Após se despedir da mãe da amiga, minha mãe voltou para casa. Mas foi aí que tudo começou. Naquela mesma noite, minha mãe começou a ouvir um som perturbador. Era um choro profundo, cortado por soluços. Parecia que alguém estava sofrendo muito. Ela não entendia as palavras, mas tinha certeza absoluta de uma coisa. Era o choro de Eudócia. O som parecia vir de todos os lugares, mas às vezes ela ouvia o lamento saindo das paredes do quarto. Outras vezes parecia vir da mesa da cozinha. O tormento era tão intenso que ela chegou a pensar que estava enlouquecendo. Apavorada, minha mãe contou tudo à família. Meu pai, na época, seu noivo, quase rompeu o relacionamento, acreditando que ela estava inventando ou perdendo o juízo. Mas o desespero da minha mãe era tão real e os episódios continuaram noite após noite. Foi então que alguém da família sugeriu uma solução: orar por Eudócia. Minha mãe, mesmo cheia de medo e dúvida, começou a fazer as orações, fervorosas pela alma da amiga. Rezava todas as noites, pedindo perdão e paz para Eudócia. Com o tempo, os episódios começaram a diminuir. O choro foi ficando mais distante, até desaparecer completamente. Depois disso, minha mãe nunca mais ouviu os soluços e a voz de sua amiga. Mas aquela experiência a marcou profundamente. Até hoje, minha mãe acredita que Eudócia não queria assustá-la, mas sim encontrar paz que buscava.
Foi uma despedida forçada, mas necessária. E vocês, gente, o que acham que era? Espero que esse relato tenha causado arrepios, porque estamos falando de assombrações reais, não é mesmo? E com certeza causou arrepios, eu pelo menos fico com medo desse tipo de história. E é isso, né, gente? Resolvam suas pendências, perdoem as pessoas, não fiquem guardando mágoas, porque no final nenhum nem outro consegue ter paz, né? Nem descansar. Esse relato é quase como um ensinamento de o que a gente deve fazer, como a gente deve ser. Não guardem mágoas, perdoem e tenham em mente, né, gente, que às vezes nem tudo é por mal. Uma briga de infância e a moça ficou presa a isso até o dia da sua morte, faleceu e ficou querendo perdão. Mas fazer o quê? Mas que bom que ela conseguiu descansar e sua mãe também teve paz. E vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. Minha experiência sobrenatural. Olá, sou novo por aqui, mas sempre quis compartilhar os meus relatos. Desde muito novo percebi que tenho a facilidade para ver, ouvir e sentir coisas sobrenaturais. Não sei exatamente o porquê disso, mas eu já ouvi diversas teorias. Algumas pessoas dizem que é um dom, outros acreditam que eu estou em contato com algo maligno. Hoje vou contar a minha primeira experiência sobrenatural. Espero que não fique muito longo, mas gosto de detalhar cada momento, porque até hoje me arrepio só de lembrar. Eu tinha 9 anos na época. Minha família morava em uma casa de barro que já estava no terreno quando nos mudamos. Vivíamos ali por 5 anos, até que meu pai resolveu construir uma casa de tijolos para substituir a antiga. Durante o dia, ele trabalhava arduamente na construção. Lembro que ele fazia massa debaixo de alguns pés de coqueiro, próximos à entrada da nossa casa. Deixava sempre uma mangueira pendurada na palha para facilitar o trabalho. Eu adorava brincar e tomar banho ali. Certa noite, após um dia longo de trabalho na obra, minha mãe me chamou para tomar banho. Era por volta das 6h30, 7 horas. Já estava escuro, mas o quintal tinha uma luz fraca daquelas antigas que iluminavam apenas a área onde ficávamos. Perguntei se podia tomar banho lá fora, porque perto dos coqueiros. Minha mãe autorizou, mas pediu para não demorar. Fui até lá, liguei a torneira e comecei a tomar banho. A água fresca escorria e o silêncio do quintal só era interrompido por alguns grilos. E o som da água caindo no chão da terra, a luz mal iluminava ao meu redor. E além disso, tudo estava envolto em uma escuridão quase total, por conta das árvores. Estava de costas para a porta de casa, e de frente para os coqueiros. De repente, algo aconteceu. De trás de um dos coqueiros surgiu uma figura. Ela era uma criatura completamente preta, com cerca de 2 metros de altura. Não tinha rosto, era como um grande espectro. Parecia um manequim gigante, mas com a cabeça inclinada para o lado me observando. No momento, não senti medo. Era como se o choque tivesse me paralisado. Fiquei estático, apenas assistindo aquela coisa sair de trás dos coqueiros e passar lentamente por trás do outro. Assim que passou, sumiu. Confuso e sem entender nada, continuei no meu banho. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Um frio percorreu a minha espinha. Meu corpo inteiro ficou arrepiado. Então, minha mãe te dizia algo terrível. Olha para trás. Quando criei coragem e me virei, lá estava a figura novamente. Agora, estava abaixada, com as mãos apoiadas no chão e com a animal prestes a dar um salto. A cabeça continuava inclinada para o lado, me observando fixamente. Era uma visão assustadora. O medo me dominou de tal forma que eu não conseguia gritar nem me mover. Era como se o corpo estivesse congelado no tempo. Ele não fazia nada, apenas me encarava. E aquilo era ainda pior. Finalmente, num esforço e desespero, consegui gritar, correr para dentro de casa. E ao entrar, meu pai, muito bruto, gritou, dizendo que tudo aquilo era besteira e que eu era medroso. Minha mãe, no entanto, me ouviu com atenção. Ela me perguntou como era a criatura. E ao final, eu disse que acreditava em mim, mas aconselhou a orar antes de dormir. Naquela noite, mal consegui pregar os olhos. O medo de que aquela criatura pudesse entrar de novo me mantinha acordado. E passei dias tentando entender o que havia acontecido. O que mais me assusta não foi a única vez que vi aquela criatura. Outras experiências estavam ainda mais piores do que essa ao longo dos anos. Mas isso, amigos, é história para outro relato. Agradeço por aqui. Eu te agradeço e estou aguardando pelos outros relatos. Estou ansiosa por eles, inclusive. Muito obrigada por ter enviado esse relato.
Amei o seu relato. Coitado de você por ter passado por isso, mas é um relato muito bom, muito cativante. E por favor, nos mande os outros relatos, que eu estou muito ansiosa para estar lendo eles. E o que será que era? Parece até o Slenderman, né, gente, dos Estados Unidos. Uma criatura alta, com sem face. Bem parecido com o Slenderman. Slenderman brasileiro. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Qual foi o seu relato favorito? Comenta aqui que eu vou adorar saber o seu relato. E é isso. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Lembrando que quem tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. E boa noite e bons sonhos!